Esperançar. E nós vamos já explicar que termo é esse. Para mim também foi uma surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre este verbo, o verbo esperançar. Sempre conheci o verbo esperar, palavra esperança, mas esperançar nunca tinha ouvido falar. E o tema dessa palavra foi baseado, aliás, essa palavra foi baseada neste tema. E foi lindo, irmãos, porque quando eu comecei a pensar, Deus começou a trazer chuvas de versículos e de contextos e de narrativas bíblicas de tudo aquilo que eu teria que trazer hoje para vocês. Então existe um clipe feito pela Igreja de Babi, é uma música que fala um pouco sobre o verbo esperançar. Então, por favor, o áudio está ok? Para já entrar, ok? Vamos assistir esse clipe. Pra começar de novo, tem que aprender um pouco, dar as mãos um ao outro, pra depois seguir. Saber que a esperança vence andar criança, tem que entrar na dança, pra chorar, sorrir. E deixar Deus bem perto, pra correr pelo certo, admirar o belo, valorizar o deserto, pra semear no fértil, pra conjugar o verbo esperança. Aos meus iguais respeito, ninguém é tão perfeito, vai ser do nosso jeito, como Deus quiser. De esperar se cansa, quem vai buscar alcança, verbalizar a esperança para sermos um mundo mais bonito, harmonizar amigos, tem que dar voz ao grito, curar nossos feridos, pra ser futuro vivo, aos netos, pais e filhos, esperança. O verbo convida a esperança. O verbo convida a esperança. O verbo convida a esperança. Nós entendemos que os verbos se tornam reais. O nosso Cristo, o verbo se tornou carne. E
esse verbo também, ele se materializa. Então, eu quero chamar o Humberto. Vem cá, querido. Vem cá, Humberto. Vem cá. Aqui, ó. O Jean foi um acolhido nosso há 6 meses, 8 meses? 7 meses atrás. E a semana que vem, ele está voltando ao convívio de sua família. Está voltando um homem consciente que tem que continuar lutando, avançando em tudo aquilo que Deus construiu na vida dele. Está voltando um homem com mais comunhão com Deus? Sim. Um homem mais íntimo de Deus. Um homem mais consciente da sua responsabilidade como cidadão. Um homem mais consciente do propósito de Deus para a sua vida. Então nós louvamos a Deus, porque o Jean é resultado desse verbo esperançar. E vocês vão entender no decorrer da palavra sobre aquilo que nós estamos falando. Então eu quero dar a palavra rapidinho, tem que ser rápido, tá? Fala alguma coisa aí. Bom, tem que ter 2 corações, né? Um só não é fácil. Eu só queria agradecer a todos, né? Porque eu cheguei praticamente morto naquele lugar, né? Esse lugar maravilhoso que eu aprendi com o amor de todos que aqui estão, né? Com o amor de vocês que introduziram ali nossas vidas, nos ensinaram que é Jesus Cristo em nossas vidas, porque possamos ter um crescimento, né? E Deus, Ele me transformou naquele lugar, Ele fez de mim um vaso de honra, né? E eu sempre falei para o pastor que Ele me colocou ali porque Ele tinha algo na minha vida maravilhoso e tem na vida de todos que aqui estão também junto comigo. Eu só tenho que agradecer a todos por isso. Obrigado. Eu não tenho nem palavras para poder me expressar direito, né? Eu só tenho que agradecer vocês, do pastor, está ali comigo, chorando comigo ali, entendeu? E através do amor de vocês, eu me tornei uma pessoa diferente, para ser E Deus já tem preparado lá fora para mim todas as coisas, meu trabalho, meu casamento, tem instituído. Bom, aleluia, Senhor. Glória a Deus por isso. Obrigado por tudo. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Porque Ele é a fonte de todas essas coisas. Jesus é a fonte de todas as coisas. Obrigado, querido. Obrigado, Humberto. Pastor Humberto é o gerente da comunidade, junto com a nossa pastora Jéssica ali, né, Jéssica? Nossa amada Jéssica. Humberto não é nada sem você, viu, Jéssica? Você é amada. Uma coluna para a vida do Humberto. Eu gostaria que você colocasse, querida, projetasse aí o PowerPointer, por favor. Deixa eu só falar aqui, foi a campanha, ok, que teve. Esse aqui é o pastor Marcelo Fidorucci, que tem um projeto em Apiaí, um projeto lindo em Apiaí, e nós dois estávamos participando dessa campanha. As nossas instituições, o NAD, pode passar essa foto, o NAD e o NCC alguma coisa, cadê o Bira? NCCV, participou também. Se vocês podem ver um baixinho de cabeça branca aqui, ó, bem aqui, lá estou eu. Nós fomos escolhidos, participamos de um edital e fomos escolhidos para sermos patrocinados pela IBAB Solidária. Então, durante o ano de 2008, nós receberemos uma verba que... O que eu falei? Desculpa, 2018, uma verba que vai nos ajudar a tocar os nossos projetos, como o pastor Marcelo Fidorucci também. Eu fico feliz
Em público eu quero agradecer a Silva Kivitz, ao pastor também Ed Kivitz, e toda a sua equipe, todo o seu corpo eclesiástico, que tem essa visão, a visão do reino, a visão não é uma visão bairrista, não estão pensando somente na igreja deles, mas estão pensando em toda a comunidade do reino de Deus. Em todos aqueles que estão em ambiente de vulnerabilidade, em todas as organizações e igrejas que estão no meio de ambiente de muita vulnerabilidade. Então eles investem nessas organizações. Eles não têm os seus próprios projetos, porque eles não precisam ter os seus próprios projetos para falar assim, nós temos um projeto social. O que eles fazem? Eles foram chamados para isso, para potencializar os projetos já existentes em outras localidades, até porque a IBAB está situada num bairro muito de classe nobre, ali na Pompeia, um lugar muito bacana. Isso não quer dizer que lá não tenha miséria, não tenha problemas, mas o que acontece? Eles têm a capacidade de ter alguns projetos deles, mas também abençoar 50 instituições. Dá um glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida, por essa igreja, Igreja IBAB, Igreja Batista Água Branca, e louvamos a Deus pela vida da Silvia Kivitz, que tem encabeçado esse projeto, e toda a sua equipe. E nós fomos ali presenteados com um jantar maravilhoso, enfim, foi muito lindo, os irmãos trabalham com muita excelência. Bem, e neste ano, a campanha deles era baseada nesse verbo esperançar. Pode passar? Esperançar. Eu vou lendo aqui, filha, você vai adiantando aí, tá bom? Esperançar é um verbo. Eu esperançava, eu esperança, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos. E é interessante que nós não podemos confundir o verbo esperançar com o verbo esperar. Esperar é não agir, não tomar decisão, se acomodar, deixar que outros resolvam. Já esperançar é construir, insistir, resistir e lutar. Esperança diante dos dias sombrios, de situações limites. Muito difícil dizer sim. Nos recusamos a dizer não, a não esperançar. Esperançar é uma forma de resistência ativa. Esperançar é uma forma de protesto todos os dias. Esperançar é a coragem para fazer sua voz ser ouvida. Esperançar é viver sob iluminação profética, denunciando as injustiças da história, anunciando transformações pela presença do reino de Deus. Deu para acompanhar? E esperançar não é uma espera, é uma ação. É interessante, pode pular. E eu fui tentar estudar de onde veio tudo isso, né? E eu encontrei... pula uma antes, querida. Volta uma antes. Deixa eu ver. Aqui, isso. E esse verbo esperançar veio do educador chamado Paulo Freire, o grande educador, o grande professor, um grande pensador na área de educação, um grande mestre. E ele diz o seguinte, é sempre bom lembrar as frases de Paulo Freire. Ele dizia, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperar. Por isso, do verbo esperançar. Por que isso? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que melhore, que funcione, que resolva. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperançar é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo de esperançar. Esperançar, volto a repetir, esperançar não é uma espera, é uma ação. Então é interessante que o verbo esperar, ele é estático. Eu estou esperando o farol verde abrir para eu sair. Eu estou esperando o trem passar. Eu estou lá estático. Eu estou esperando o dia tal chegar, porque aí eu vou fazer. Eu estou esperando receber o meu salário. Então você não tem o que fazer muitas vezes, você está lá esperando. Mas o verbo esperançar não.
O verbo esperançar, ele nos leva a uma ação, a uma atitude, a uma reação. E é interessante, porque aí quando eu peguei isso, falei assim, Senhor, será que eu não estou viajando com esse tema? Porque tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, Salmo 41, 3. Salmo 41, 3. De 1 a 3. Diz assim, na Revista e Corrigida, numa das mais tradicionais tradução bíblica, do João Ferreira de Almeida, diz o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Quando você pega o verbo esperar aqui, eu esperei, tu esperaste, eles esperaram, nós esperamos, vós espereis, amém? Então, esse verbo esperar, esperei, essa palavra esperei do verbo esperar, ela revela o quê? Uma ação. Que ação? De esperar. Porque até eu estar parado é uma ação. Ação de quê? De estar parado. Eu estou parado. Esperei com paciência no Senhor. Então, enquanto Deus não abrir, eu não saio do lugar. Enquanto Deus não dizer vai, eu fico. E é interessante que esse não é o pensamento correto. Quando nós pegamos a Bíblia toda, em alguns momentos, sim, tivemos que dar uma esperada. Mas em muitos momentos, e nós vamos ver isso na Bíblia, Deus deu até uma bronca, dizendo assim, por que está parado? E é interessante que isso tem muito a ver comigo, irmãos. Tem muito a ver com a dinâmica de vida que eu vivo. Eu não sou muito místico. Eu não sou um cara que gasto 1000 horas perguntando para Deus o que eu devo fazer. Parece até uma atitude meio irresponsável da minha parte, mas não é. Eu não sou aquele cara que só se move se eu ouvir uma voz audível de Deus. Filho, faça isso. Não. Eu entendo que o Espírito Santo está em mim. Eu entendo que as virtudes de Deus estão em mim. Eu entendo que os princípios de Deus estão em mim. E naturalmente toda a minha vida é regida pelo Espírito Santo de Deus. Então é o seguinte, não existe na minha vida o secular e o espiritual. Não, a minha vida é tudo junto. A minha família é de Deus. Aliás, eu sou de Deus. A minha família é de Deus, a minha empresa é de Deus, os meus negócios são de Deus, as minhas ações são de Deus, os meus projetos são de Deus, eu estou na igreja aqui porque eu sou de Deus, tudo é Deus na minha vida. Eu não consigo olhar para mim e ver óleo e água. Eu consigo ver algo amalgamado. Sabe o que é amalga? Sabe aquela Durepox que você pega duas massinhas, juntam e vira uma cola para vedar coisas? Eu sou como Durepox. Um dia eu era Paulo e Deus era Deus. Agora eu sou uma mistura de Paulo e Deus. Amém? Somos uma mistura de Paulo e Deus. Então, quando somos uma mistura de Paulo e Deus, quem age em mim, dia a dia, todos os dias, toda hora, é Deus junto com Paulo. Então, quando nós andamos e caminhamos, naturalmente tudo que eu faço, Deus me abençoa. E é interessante, amados, que algumas coisas parecem até inconsequência, porque a gente faz coisas que não tem muita certeza, não tem as coisas tudo muito certinha, pré-determinada. Eu quero dizer que a comunidade terapêutica, ela começou com o pastor Doni, vindo com a proposta do pastor Paulo, o pastor Valdir. Ele tem 3 comunidades terapêuticas, só que ele está doente, e uma é alugada, e ele vai abrir mão. Ele falou que eu não queria, porque ele me conhece, meu amigo, tal. Eu falei, Doni, vamos lá ver, né? Aí fomos lá, nos apaixonamos pelo local.
Aí eu falei, puxa vida, Doni, mas será que damos conta? O Doni falou assim, acho que damos, né? Vamos embora, vamos. Aí chegamos lá, trouxemos a Denise Freitas, nossa amada irmã. Temos que orar por ela, ela perdeu o filho nesses dias. Oremos pela nossa amiga, pela grande serva de Deus. E o que aconteceu? Chegou lá, precisamos organizar. Vamos ficar comunidade? Vamos. Conversei com a liderança da igreja? Vamos. Ok, mas só que precisamos organizar. Então pegamos os 3 meninos que estavam lá internados, colocamos dentro da comunidade terapêutica e começamos a trabalhar. Demorou 1 ano para as coisas se encaixarem. Então precisou não só de um verbo esperar. Não vamos esperar para ver o que Deus fala, se temos que alugar essa fazenda ou não. Meu irmão, tem coisas que tem que ser que nem o bom samaritano. O bom samaritano estava passando naquela situação, nessa história, nessa história que Jesus conta, para dizer quem é o meu próximo. Jesus contou essa história para os fariseus, para aquelas pessoas que estavam indagando ele, quem é o meu próximo? E ele contou a história. E essa história é uma referência para mim, é como se fosse o guia da minha vida. Quando eu estou passando do lado de alguma coisa que eu percebo que tem necessidade, meu irmão, eu sou movido a fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu passar na rua e ver alguma coisa acontecendo, eu sou movido a me meter nessa coisa. Então é impossível, meu irmão, eu passar de largo por uma pessoa como aquele samaritano passou e viu aquele homem detonado, tinha sido assaltado, tinha sido espancado, estava à beira da morte e aquele homem parou e acolheu. E a história diz do levita, o levita é aqueles caras que cuidavam do templo, cantavam e tal, cuidavam da celebração dentro do templo. Ele estava tão ocupado com o ensaio musical que ele falou assim, não dá nem para parar para cuidar desse cara. Ele que se vire. Foi embora. Aí também passou o sacerdote. Passou lá o sacerdote. Também estava ocupado que ele tinha uma reunião dos sacerdotes, né? Uma reunião de presbitério. Ele não pôde parar. Falou, não, estou muito atrasado, não posso parar. Porque o compromisso com o compromisso deles era muito mais com a instituição, com a sua tarefa, do que com o próximo. E eu quero dizer, o verbo esperançar nos ensina a nos inclinar muito mais para o próximo do que para certas estruturas. Amém? E quando eu leio esse texto, eu sou movido por isso. Se Deus me deu capacidade, às vezes não me deu condição, mas com pouco que nós temos, eu posso ajudar. Então Deus me deu a capacidade, Deus me deu um pouco, porque com quantos peixinhos foi mesmo, hein? Que Deus multiplicou? Fala aí. Quantos peixinhos? 3 peixinhos e 5 pães? 2 peixinhos. 2 peixinhos e 5 pães. 2 peixinhos e 5 pães. Então Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes coisas. Repita comigo, Deus não precisa de muitas coisas para fazer grandes coisas. Deus precisa do pouco. Porque o reino de Deus, preste bem atenção, a dinâmica do reino de Deus é uma dinâmica de milagre. Se você pensa que está aqui em um ambiente natural, você está equivocado. Nós estamos aqui num ambiente sobrenatural, num ambiente espiritual. As coisas deste lugar agem no sobrenatural. Há visões de Deus, revelações do Pai, do que acontece no que acontece. Então, meu irmão, eu não me preocupo, sabe por quê? Porque se Deus abriu as portas, é para que eu tenho que entrar, porque eu tenho que entrar. Ele abriu as portas, eu entro. Se Deus não quer que eu entre, fecha as portas, porque eu sou intrometido. Eu entro. Então, essa palavra tem muito a ver comigo. Porque, meu irmão, às vezes não tem um quadro favorável. Vivemos o ano quando nós começamos a comunidade, quando começamos o NAD, quando começamos o projeto CCA. O CCA ele foi mais tranquilo, porque a organização Missão Aliança, que é uma organização norueguesa, nos ajudou no início. Mas na comunidade terapêutica,
praticamente foi no osso. Não tínhamos uma ajuda clara, nada. Nenhuma organização, como até hoje, não temos algo. São muitas ajudas pequenas e da igreja, principalmente, enfim, e de vários irmãos que têm nos ajudado. Mas diante desse quadro, eu falei assim, poxa, nós podemos construir, nós podemos avançar, nós podemos esperançar, nós podemos resistir e lutar contra a miséria, contra a destruição na vida dessas pessoas. Nós podemos ir à frente. Nós podemos sim fazer algo por esses rapazes. Nós podemos sim intervir contra a maldade do diabo na vida das pessoas. Nós podemos sim não esperar uma resposta, não esperar a ação do governo, não esperar a misericórdia de quem não tem misericórdia. O favor de quem não tem misericórdia. Sabe, tem uma música aí que fala sobre isso. Sobre o favor daqueles que não nos amam. Esses são os políticos. Os políticos não nos amam. Os políticos não têm um coração cristão. Os políticos pensam em si. Nós temos visto aí o maior mau exemplo de todo mundo está no Brasil. Corrupção generalizada. Então eu não vou esperar pelo governo. Tem uma frase, meu irmão, que rege a minha vida desde jovem. É uma frase que diz assim, não é uma frase cristã, desculpe os religiosos. É uma frase que diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa frase é do Geraldo Vandré, um esquerdista, um cara que lutou contra a ditadura. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sabe, meu irmão, eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Sabemos que temos a força de Deus. E não dá para ficar esperando as coisas acontecer. E é interessante quando nós lemos o Salmo 41, diz assim, esperei com paciência no Senhor. Isso na revista corrigida. Mas quando nós vamos ver no original, preste atenção aqui. Quando nós fomos pegar, e eu fui estudar, meu irmão, no original, peguei a versão NVI, peguei a versão King James, que são as mais perto, diz assim, Salmo 41, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Em vez da tradução, revista corrigida, esperei uma ação estática, na NVI, na King James e em outros, diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E é totalmente diferente, amados. Você ficar parado e você caminhar com esperança no Senhor. Caminhar sabendo que Deus vai agir, que Deus vai atuar, porque aonde eu for, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a dinâmica. Aonde eu for, Deus irá comigo. Aonde eu for, estará a bênção de Deus sobre mim. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o que diz o versículo? O Senhor me entregará. Então há uma bênção sobre a minha vida. O grande problema, quando nós não estamos muito bem, aí nós desconfiamos se Deus está conosco ou não. Então, meu irmão, a melhor solução é a seguinte, se conserte logo. Se ajeite logo. Para você ter certeza, para onde você for, Deus estará com você. E você não vai ter que ficar que nem um escravo. Porque o Senhor falou assim, não chamarei mais vocês de escravo. Porque o escravo só faz aquilo que o rei manda, que o patrão manda. Olha só que interessante isso. O escravo só obedece ordem. Vai, fica. Vai. Então ele espera a ordem para realizar. Mas o Deus Todo-Poderoso falou assim, não vos chamarei mais de escravo, mas chamarei do quê? Servos e amigos. Servo e amigo. Sabe, meu irmão, o servo também conhece o coração do seu Senhor. Conhece o coração. Mas também Deus o chama de amigo.
Eu conheço o coração do Doni, porque o Doni é meu amigo. Eu conheço o coração do Edson, porque o Edson é meu amigo. Eu conheço o coração do Fernando, porque o Fernando é meu amigo. Eu conheço o coração de muitos aqui, porque são meus amigos. Então nós temos que ser amigo de Deus, porque o amigo, eu tenho certeza, tudo que eu fizer, se não for pecado, o Doni vai me apoiar. Certo, Doni? Tudo que eu fizer, se não for algo errado na minha vida, o Doni vai me apoiar. Porque ele sabe que eu sou um homem dirigido por Deus. E eu quero confirmar isso para vocês. Abram em Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E disse então o Senhor a Moisés. Eu não sei como é que está na tua versão. Na NVI, versão internacional, a nova versão internacional diz assim. Disse então o Senhor a Moisés, por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meu irmão, eu comecei a analisar, eu comecei a pensar, em que contexto Deus estava falando isso para Moisés. Porque o contexto é o seguinte, a história é o seguinte, eles tinham saído do Egito, Deus tinha mandado as 10 pragas, Deus tinha feito grandes milagres, provando para os egípcios, provando para Faraó o poder que estava sobre aquele povo, o Deus Todo-Poderoso que estava do lado daquele povo. Preste bem atenção nisso, nesse contexto, nessa narrativa. A narrativa nos diz o seguinte, que Deus operou com mão forte, poderosamente para libertar aquele povo 10 pragas. A água se tornou sangue, as rãs, os gafanhotos e a morte dos primogênitos. Tudo sobrenatural. Uma desgraça sobrenatural. Uma desgraça sobrenatural. Faraó, deixa o meu povo ir. Aí o Faraó, pá! O coração de Faraó endurecia. E aí Deus tinha que operar. Mas é interessante, presta atenção. Até o endurecimento do coração de Faraó era para mostrar para o povo de Israel que Deus é Deus. Posso ouvir um amém aí? Que Deus é Deus. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus fica lá, não tira a mão de uma situação. Por quê? Porque nós temos que aprender. Porque nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Sabe, queridos, de 2016 para 2017, eu passei a minha maior tribulação na vida. Na minha vida. Fui testado em tudo. Pensei que ia morrer. Cheguei um dia na casa do pastor Doni, chorando. Dizendo, Doni, tô mal. Acho que eu vou morrer. Porque tal era a pressão, angústia financeira, empresa quebrando, não tinha dinheiro para nada, tudo aquilo, presta atenção, que tem a ver com esperançar. Tudo aquilo que nós tínhamos começado com o projeto, não tinha dinheiro para nada. Para nada. Eu tive que fazer uma loucura financeira para pagar o salário e o 13º do projeto. Aí o que acontece? Algum engraçadinho poderia falar assim, tá vendo? Não esperou a resposta de Deus. Não esperou a resposta de Deus, olha aí. Deus não está nesse projeto que nada. Olha só. Se Deus tivesse, Deus teria dado o dinheiro para suprir todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos maiores homens de Deus, George Miller, que acolheu não sei quantas mil crianças. Ele tinha 40 orfanatos. E o seguinte, ele mandava as crianças sentar na mesa, botava os pratinhos e as canecas e mandava orar, porque não tinha nenhum pão, nenhum leite para dar para as crianças. E mandava as crianças orar, e as crianças começavam a orar, a turma começava a orar. Sem nenhum pão, sem nenhum leite, sem comida nenhuma. Daqui a pouco... Seguinte, quebrou meu caminhão de leite, eu não vou conseguir levar. Quebrou aqui perto. Posso deixar o leite aí? Ele falou, pode.
botava o leite na canequinha de todas as que daqui a pouco. Ou, o seguinte, deu uma fornada de pão errada lá, o padeiro mandou trazer esses pães aqui para você. Esse era John Miller, que durante muitos anos, acho que mais de 30, 40 anos, cuidou de 40 orfanatos. Milhões de crianças passaram por esses orfanatos e foram cuidadas porque ele esperançou. Então, se eu esperasse Deus falar, hoje nós não estaríamos, presta atenção, vou falar, com uma possibilidade agora, final, de termos creche e de termos agora o convênio com a prefeitura. Está aqui, meu irmão. Até dia 10 nós temos que entregar a documentação, porque foi no dia no dia 17, a mulher do CRAS ligou, a supervisora do CRAS ligou, dizendo o seguinte: olha, um CCA vai fechar e nós não temos onde colocar as crianças. E nós gostaríamos de ver a possibilidade de colocar no seu CCA. Nós já temos 65 crianças. Aí eu falei, quantas crianças? 120. A prefeitura vai pagar 120 crianças. E nós estamos brigando para pagar 180. Porque são 120 que vai vir de lá, mais 65 nossa. 185 crianças. E a prefeitura vai bancar o nosso projeto. Esperançar é dar o passo, é ir avante, sabendo que Deus está contigo. E é interessante que esse versículo, preste bem atenção, e eu analisando esse versículo, diz assim: Moisés, eu imagino assim, Moisés, por que você parou, Moisés? Tem um exército atrás de você, tudo bem, mas eu já fiz muitos milagres, Moisés. Por que você parou? Por que, Moisés, você está... Olha a sua pergunta. Por que você está clamando a mim? Você está de brincadeira, né, Deus? Eu estou com o exército atrás e um ar na frente. O senhor quer que eu vou clamar em quem? Mas não precisa nem orar. Meu irmão, o que Deus está falando aqui, preste bem atenção nesse texto. O que Deus está falando aqui, que tem coisas que não precisa nem orar. O que você precisa é ter atitude. Vá! Olha aqui o que ele está falando. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que marchem. Mas, pai, tem o mar. Moisés, pelo amor de Deus, depois de eu ter feito aqueles 10 milagres lá, você ainda está com medo desse mar? Mete a vara no mar e caminha. Não precisa parar, não precisa clamar, não precisa perguntar para mim se pode ou não. Vai, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Aplauda o Senhor. Por isso eu quero dizer, porque Davi era aquele homem que Deus amava tanto. Davi era um homem, meu irmão, que vivia o esperançar. Davi não era o cara que ficava esperando. Davi não era o cara que ficava estático, esperando Deus falar. Davi é aquele cara meio malucão, que o urso vinha, ele matava. E eu leio, será que Deus vai estar comigo? Não! Preste bem atenção. O grande fator da tua fraqueza é você não ter intimidade com Deus. O grande fator da tua fraqueza, de você ficar inseguro, o grande fator da tua insegurança é você não ter essa intimidade com Deus e você não conhecer o seu Deus e não conhecer a tua identidade em Deus. Você precisa conhecer a tua identidade em Deus. Você é um filho de Deus. Você tem uma plenitude de Deus sobre você e em você. A plenitude divinal, como está lá em Filipenses, está em Jesus e que passou para nós. Então a nossa natureza não é uma natureza somente natural, mas é uma natureza espiritual. É uma natureza divinal, como diz Filipenses, uma natureza divinal. Então para isso, meu irmão, Davi tinha certeza que ele tinha tudo isso. Então ele não tinha nenhum problema. Quando ele chegou na batalha, onde o povo de Israel estava o quê? Esperando. O texto diz lá em 1 Samuel, ou 2 Samuel, diz o seguinte, que o exército ficou esperando porque eles ficaram intimidados com Golias e o exército dos filisteus. Parou. Vamos esperar ver o que Deus fala. Vamos esperar o que Deus fala? Isso é até uma ofensa às vezes. Irmãos, vamos orar para ver o que Deus fala. Isso é conversa muitas vezes de preguiçoso. Irmão, nós temos que fazer um negócio lá, vamos fazer comigo?
eu vou orar para ver o que Deus fala. Isso é conversa de preguiçoso. Isso é conversa de covarde. É conversa de gente que não tem fé e não tem vontade de fazer as coisas para Deus. Não tem vontade. O que me move é a vontade de fazer coisas para Deus. Essa coisa esse incômodo em mim é a certeza daquilo que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, meu irmão. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Se alguém perguntar, pastor, o que o senhor tem que fazer? Eu tenho que lutar contra a injustiça. Eu tenho que lutar contra a maldade. Eu tenho que lutar contra o pecado. Então, meu irmão, não pergunte o que eu tenho que fazer, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas como fazer? Meu irmão, pelo amor de Deus. Lê lá a história dos samaritanos, você vai saber o que você tem que fazer. É só você ler a sua história. Mas quando Davi chegou lá no acampamento, foi levar comida para os seus irmãos. Teu pai, o Jessé, falou assim, Davi, vai lá, vai levar comida para o seu irmão, porque ele nem foi convocado, porque era miudinho, era um menino. Aí ele chegou lá, olhou, e ele era metido, né? Todo cara que tem esse verbo esperançar em si, ele é metido. Ele gosta de meter em lugar onde não foi chamado. É metido. Ele chegou lá, ouviu aquele cara falando lá, aquele gigante falando, zombando do povo de Deus. Mas só de cara ele ouviu uma história, assim, olha, o rei falou que quem matar esse cara vai dar a filha dele e vai ter tal, não sei o quê, vai ter um monte de coisa. Ele falou, opa, encheu de esperança. Mas não foi isso que motivou ele. Porque senão ele teria sido derrotado. A ação dele não estava regada em coisas carnais, mas numa fé, no Deus, num relacionamento com Deus. E numa certeza da sua identidade, quem ele era. Ele era filho do Deus Altíssimo, gerado em uma nação que Deus escolheu para ser o seu povo. E aí, quando ele chegou lá, viu o Golias zombando do povo. Ele falou, quem é? Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara para falar desse jeito com o povo de Deus? Quem é esse cara para falar desse jeito com Deus? Quem é esse cara que está querendo matar crianças? Quem é esse cara que está querendo destruir famílias? Quem é esse governo para gerar miséria? Vamos nos levantar e vamos dar uma pedrada na cabeça desse cara. Então eu quero dizer para você, quando eu olho Davi era cheio do verbo esperançar. Porque ele não estava esperando Deus. Manda agora a tua resposta para o teu servo, para saber se eu pego quantas pedrinhas. Quantas, Deus? 1000 pedrinhas para acertar no cara ou só 3, pai? Revela. Enquanto eu não revelar, eu não saio daqui. Algumas vezes nós temos que esperar por uma questão estratégica, como Josué esperou. Mandou o povo circuncidar Jericó e esperou. Amém. Mas e muitas vezes, meu irmão, muitas vezes nós vemos agora, o que Deus espera é que o povo marche. O que Deus espera, e dá até uma bronca, por que você parou? Parou por quê? Por que parou? Aí Deus fica perguntando, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Deu para entender? Porque Deus espera uma atitude sua, uma atitude de fé, uma atitude de confiança, que aonde você for, Deus vai te abençoar. E ele falou assim, vai. Aí o que aconteceu a história? Qual o final da história? Davi, cheio do verbo esperançar, foi lá e derrubou o gigante. Cortou a cabeça do gigante. Então quando eu olho esses caras, uma é a bronca de Deus em Moisés, dizendo, Moisés, eu já te revelei o que eu quero. O propósito de Deus para você. Eu já fiz milagre, então não preciso mais dar motivos para você caminhar. Então caminhe, Moisés. Não pare, Moisés. Não pergunte para mim o que você tem que fazer, porque eu já te dei prova que eu estou com você e com o meu povo. Então, amados, há uma bênção sobre nós. Porque nós estamos debaixo desse verbo esperançar. Eu quero dizer para vocês que Deus espera que em 2018, aliás, virado de 2016 para 2017, a minha primeira pregação foi resiliência, que nós deveríamos suportar, porque viriam coisas difíceis. Porque, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A questão não está somente em uma ação de Deus em nosso benefício ou malefício, mas sim os seus mandamentos praticados,
gerando bênção em nós. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, às vezes nós vamos tomar atitude, como nós tomamos os anos que passaram, abrindo esse projeto social. E nós tivemos, o primeiro ano foi bênção, muito tranquilo, o segundo foi bênção. Quando nós abrimos a comunidade, a coisa começou a complicar. Isso não quer dizer que Deus não estava nos abençoando, que Deus não queria que essa comunidade abrisse. Pelo contrário, Deus queria, mas Deus precisava testar o nosso coração. Aonde está o teu coração, Paulo? Está na confiança dos ricos, porque em 2016 eu queria matar alguns ricos. Porque eu pedi ajuda para eles e nenhum me ajudou. Quem me ajudou foram as pessoas humildes do Capão Redondo. Foram as pessoas humildes, foram as ofertas pequenas que nos ajudou. Foi essa igreja que nos ajudou. Foi o pastor Doni no ato de fé, ele tomou uma postura que fez com que essa comunidade não fechasse. Porque nós tínhamos decidido em reunião de diretoria que iríamos fechar essa comunidade. Aí o pastor Doni teve uma atitude louca. Eu não vou contar não. Mas ele teve uma atitude louca e disse, Paulo, não fecha porque eu vou fazer isso. Você é louco? Como é que vai fazer? Eu vou fazer. E nós não fechamos por causa daquela palavra. E eu quero dizer para você, Deus é tão fiel que Ele não precisou fazer a loucura. Até hoje Ele não precisou fazer aquela loucura. Porque Deus proveu, porque Deus estava querendo, sabe o quê? Conhecer o coração do homem. O que está no nosso coração. O que está no nosso coração. O que move o nosso coração. O que move o nosso coração. É o esperar, o verbo esperar, ou o verbo esperançar? É uma atitude passiva, esperando, deixa eu como é que tá para ver como é que fica. Meu irmão, essa frase é muito engraçada, mas é real, as pessoas agem muito assim, é uma cultura, deixa como é que tá para ver como é que fica. Não, por isso que essa frase mexe comigo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Poxa, eu estou sem comida. Vai trabalhar. Ai, Deus, eu estou endividado. Para de gastar. Porque, meu irmão, aquele que pega emprestado é escravo daquele que empresta. Por isso que eu falei assim, sabe, tem algumas coisas que o homem confiante é aquele que caminha nos preceitos do Senhor. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre a bênção e a maldição. Meu irmão, se nós estamos inseridos naqueles textos de bênção, você pode andar tranquilamente. Anda tranquilamente. Aonde você for, a bênção do Senhor estará com você. Então, meu irmão, a questão aqui é o seguinte, você está andando debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Você está andando debaixo dos princípios de Deus ou debaixo dos princípios do mundo? Meu irmão, eu não estou falando da sua luta, muitas vezes carnal, individual. Mas eu estou falando que o teu coração tem que estar inclinado a fazer as coisas de Deus. Estou falando muito rápido, né? Que o horário me mata. Temos que andar nos caminhos do Senhor. Sabe, meu irmão, um dos meus objetivos em 2018, já falei para o pastor Doni. Doni, eu preciso ser um cara irrepreensível e inculpável em 2018. Eu preciso caminhar, eu preciso melhorar em algumas áreas da minha vida. Eu acertei muito, meu irmão, eu acertei muito. A minha mulher está aqui, pode provar como eu mudei. Né, amor? Eu mudei muito, meu irmão, eu mudei muito. Eu era um cara mais complicado que eu sou. Mas eu errei também muito. Eu errei algumas vezes, mas eu não quero errar nada. Eu não quero errar nada. Por quê? Porque eu quero ter certeza que a bênção de Deus sempre estará em mim. Aonde eu for, o que eu for fazer, aonde eu colocar as mãos, minhas mãos, aonde colocar os meus pés, Deus estará comigo. O verbo esperançar estará comigo. Eu esperei no Senhor, o Senhor vai estar comigo. Eu posso ir ali, o Senhor vai estar comigo. Eu posso ir acolá, o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar comigo. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre mim. Então é o que eu quero dizer para você hoje. Este ano, a entrada do ano de 2018, é uma entrada de um ano com o verbo esperançar. Meu irmão, é uma atitude, é uma ação, é um andar, é um mover, é um caminhar, é um ato de fé. Porque o verbo esperançar nos fala de resiliência. Resiliência é você superar as suas dificuldades. Meu irmão, este ano de 2017, nós andamos debaixo de resiliência. Deixa eu falar um negócio para você. No final deste ano, nós não tínhamos dinheiro nenhum para fazer folha de pagamento, nem 13º. Na organização. Na minha empresa. Deus me
deu uma palavra que ia acontecer uma coisa comigo e aconteceu. Eu reclamei, irmãos? Reclamei não. Eu sabia que Deus estava me levando para um outro nível, para um nível mais alto, que Ele falou que Ele ia me levar, ia não. Sabe o que Deus falou para mim? Paulo, eu vou destruir o seu ninho, que está lá em Deuteronômio. E você, como uma águia pequena, você vai ser precipitado para aprender a voar outros níveis. Outros níveis você vai voar. E quando você não conseguir bater as asas para voar, presta atenção. Eu vou entrar debaixo de você com o meu dorso, vou te sustentar e te levar mais alto, só que se prepara, porque eu vou te soltar de novo, até você aprender a voar sozinho. Deus trouxe essa palavra, compartilhei com a minha esposa, chorando muito, compartilhei com a minha liderança, entendeu? E Deus começou a quebrar os meus ninhos. Comecei a perder alguns contratos da empresa, pensando que ia acabar tudo, no fim Deus está mudando só. Deus está me levando para outras coisas, Deus está me levando para outros níveis. Deus está falando assim, Paulo, eu vou te levar para outras situações dentro da própria questão de igreja. Não tenha medo de tomar algumas atitudes, tome atitude. Comecei a tomar algumas atitudes, algumas mudanças dentro da própria igreja. Deus falou para mim, meu irmão, então eu estou debaixo de uma palavra de Deus, presta atenção. Como é importante você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, palavra de Deus. Não somente debaixo das tuas convicções próprias. E para isso, meu irmão, você tem que ser íntimo de Deus, caminhar com Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque eu sinto que Deus está comigo o tempo todo. Diante de todas as coisas mais difíceis. Sabe? Eu não vou contar os milagres porque são coisas muito íntimas. Mas que lindo, meu irmão, ver que chegou no final do ano. Eu falei assim, Deus, como eu gostaria de passar o ano em paz no meu coração. Sem me preocupar com algumas questões da organização, tal. Sabe o que Deus fez, meu irmão? Como Deus é amoroso e lindo. Deus é meu amigo. Ele providenciou todas as coisas. Era para eu estar duro, sem nada, nesse final do ano. Eu olhei na minha conta bancária, num cartão tinha R$32, no outro tinha R$13, no outro tinha 0. Deus veio e surgiu um dinheiro do nada. Surgiu um dinheiro para dizer, filho, vai descansar. Filho, tira tuas férias, vai descansar. Porque eu sou contigo. Sabe por que Deus me ensinou nesse ano de 2017? Esperar o pão de cada dia. Esperar o pão de cada dia que Deus nos dá. É o pão de cada dia. Paulo, você precisa do quê? Da minha graça. Só da minha graça, Paulo Gomes. Da mesma forma que o teu irmão Paulo, apóstolo Paulo, precisou só da minha graça, a minha graça te basta, Paulo. O pão de cada dia, Paulo, te basta. Vai, Paulo. Vai. Meu irmão, e eu estou falando isso, entenda, eu sou o cara mais feliz do mundo, mais do que vocês. Ninguém é mais feliz aqui do que eu. Tenho uma família linda, casei minha filhinha esse ano. Eu falei assim, Deus, a Hannah resolveu casar agora, pai. Ela podia ter casado, demorou para casar e resolve casar agora. Levanta aí, filha, para todo mundo te ver como você é linda. Ó, vira lá. Olha como ele é. Tinha que casar agora, podia casar depois. Meu irmão, o casamento dela foi a coisa mais linda do mundo. Foi uma doçura. Eu era o pai mais feliz do mundo. Foi uma coisa maravilhosa. Faltou alguma coisa? Nada. Sobrou comida até. Ela não teve fé para convidar mais pessoas, então sobrou muita comida. Ela pensou, não vai dar, pai, não vai dar. Então sobrou comida. Foi uma bênção. Deus proveu todas as coisas. Por quê? Porque eu caminho no verbo esperançar. Eu não caminho no verbo esperar. Mas se ele mandar esperar, se ele mandar, Deus tem que mandar.
Só quem me para é Deus. Deus tem que mandar. Paulo, espera. Se eu ouvir Deus falar, espera, eu vou esperar. Como já aconteceu, né? Vai ser uma luta. Vai ter que botar a rédea na minha boca. Mas o que me move é o verbo esperançar. É o verbo esperançar que me move. E eu gostaria que você pudesse entrar esse ano, meu irmão, de 2018, com esse verbo esperançar no teu coração. Com essa atitude. Diga, atitude. Não, foi fraco. Atitude. Ação. Ir à frente. É isso que nós teremos que fazer no ano de 2018. E diante, meu irmão, da fé de Abraão, daquilo que ele não viu, mas ele creu. O pai da fé nos ensina isso. Diante de uma situação muito difícil, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou obedecer e eu vou. E com uma fé tremenda, por isso que ele se chama pai da fé. Abraão nos ensina isso, de caminhar, de caminhar, de caminhar. Eu gostaria que colocasse de novo o clipe da música. Nós vamos cantar junto o clipe, mas pode vir, depois nós vamos cantar outra música, pode vir. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Que nós fizéssemos uma oração. Você não vai esperar a minha oração. Porque quem te abençoa é Deus. Deus vai te abençoar agora. Mas eu gostaria de que você colocasse diante de Deus os seus sonhos. Aquilo que você quer realizar em 2018. O impossível. Qual é o seu impossível? Bota o verbo esperançar nesse impossível. Esperançar. Acreditar. Sabe, meu irmão, caminhar. Presta atenção em mim. Oh, Deus. Caminhar. Muitas vezes sem saber qual o caminho que Deus vai mandar a você. A você caminhar esperando que Ele vai dar o melhor caminho. Caminhar. Já passando a hora de comer. Mas não parar de caminhar. Porque na hora certa, Deus mandará os seus anjos para te sustentar. Caminhar em direção a uma decisão muito séria, sem saber se vai dar certo. Talvez na primeira, eu até coloquei isso, na primeira vez não vai dar certo. Em 2016 para 2017, as coisas não deram certo. Eu tive que fazer uma loucura, mas Deus viu aonde estava o meu coração. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E Deus viu onde estava o meu coração. E em 2017 para 2018 Ele está fazendo um milagre. Mas eu não paro de caminhar. Eu não paro de caminhar, eu não vou parar de caminhar. Eu falei, pastor Dondoni, eu não sei onde Deus vai me levar, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou tomar essa decisão. E Deus vai me abençoar, porque eu estou caminhando, eu não estou parando, porque Deus quer que você esteja em movimento. Uma igreja em movimento. Nós temos um grupo aqui de pastores no bairro que se reúne, que o tema do nosso grupo chama-se Igreja em Movimento, Comunidade em Transformação. E nós criamos uma sigla, iMove. iMove, Igreja iMove. iMove, Igreja em Movimento. Mas se você também quiser soletrar essa frase de iMove, que é em inglês, eu em movimento, você pode também. Então é uma igreja em movimento, mas também é um ser, que é a igreja do Senhor em movimento. É uma igreja que não para. É uma igreja que não vai ficar esperando. Senhor, fala. Não, vamos trabalhar. Então quero dizer para você, liderança dessa igreja, presta atenção. Liderança dessa igreja, presta atenção. Diga para o povo que marche. Diga para o povo que marche, porque o Senhor fará o milagre. Não tema, ó pequenino rebanho, porque o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém? Antes de nós orarmos, eu quero ouvir o clipe de novo. Pode colocar. Pra começar de novo, tem que aprender um pouco, dar as mãos um ao outro, pra depois seguir. Saber que a esperança vem
ouvir andar criança, tem que entrar na dança pra chorar, sorrir e deixar Deus bem perto pra correr pelo certo, admirar o belo, valorizar o deserto, pra semear no fértil, pra conjugar o verbo esperança. Aos meus iguais respeito, ninguém é tão perfeito, vai ser do nosso jeito, como Deus quiser. De esperar se cansa, quem vai buscar alcança, verbalizar a esperança para sermos pro mundo mais bonito, harmonizar amigos, tem que dar voz ao grito, curar nossos feridos, pra ser futuro vivo, aos netos, pais e filhos, esperança.